E aí galera, tudo bom? Beleza? Joia? Olha só, aula de hoje, aula 14, página 66, provavelmente já entraremos na aula 15, tá? E só resolução de exercícios envolvendo o princípio fundamental da contagem, né? É uma questão de extrema importância, é um assunto muito cobrado no Enem, então vale a pena a gente resolver o máximo de questões possíveis. Beleza? Foi o que a gente combinou, né? Então vamos lá. Vamos aumentando gradativamente as dificuldades, tá? Vou dar ênfase nessas primeiras etapas a questões com enunciados curtos, tá? Para que eu não venha a copiar esse enunciado todo aqui e às vezes fica ruim você acompanhar sem o livro aqui do lado, tá? Então vou tentando fazer as duas coisas. No final, as questões com maior enunciado eu as resolvo pelo computador, só assim eu bato o print ou então eu digito as questões, esses enunciados, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui comigo? Vamos lá, galera. A primeira questão, ela fala o seguinte, é a nossa primeira questão da aula de hoje, né? Atividade para a sala, questão de número 6. Olha só, a prova final de geografia de uma escola, ela é composta de 10 itens com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante ele poderá responder essa prova de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão, tá? Pause o vídeo, tente resolver, essa questão é extremamente fácil, tá? Então a primeira pra gente, né, começar o ritmo, vamos fazendo as mais fáceis, depois a gente vai chegando nas boas, né? Olha só, isso aqui foi uma ideia minha. Então, por exemplo, a primeira questão tem 2 itens, verdadeiro ou falso. A segunda, a terceira, até a 10ª questão. Eu hei de marcar apenas uma alternativa em cada questão. Pois bem, aí o que é que eu falei para vocês? Tá? Eu falei que a gente vai simplesmente pensar nas possibilidades em cada etapa. Como assim cada etapa? A primeira etapa é a questão 1. Eu tenho quantas possibilidades de escolher a minha resposta na primeira questão? 2 possibilidades. Ou eu marco verdadeiro, ou eu marcaria o quê? Falso. Então na primeira questão, gente, eu tenho aqui 2 possibilidades. Ó, aqui é a quantidade de possibilidades na primeira questão. Observe que para cada questão eu vou ter também 2 possibilidades, né? Na segunda questão, ou eu marcaria verdadeiro ou eu marcaria falso. Assim na questão 3, 4, 5, até por exemplo a questão 10. Então para cada questão, o número de possibilidades é igual, 2 possibilidades, né? Muito bem. Como eu analisei, gente, as possibilidades em cada etapa pelo princípio fundamental da contagem, o resultado é o produto dessas possibilidades. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a quanto? A 10ª potência, que te dá 1024 possibilidades de você marcar a sua prova. 1024 possibilidades distintas. Assim a alternativa é a letra E. Beleza, galera? Vamos fazer mais, tá bom? Isso vai ser massa. Bom, pessoal, já cheguei com a segunda questão da aula, que é a questão de número 7 do seu material. Tá aqui na página 66. Quantos números inteiros positivos, pares, com 3 dígitos distintos, é possível formar usando apenas os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Como é que a gente vai fazer, galera? Vamos pensar em construir aqui um número com 3 dígitos, tá? Meu número tem que ter 3 dígitos. Além dele possuir 3 dígitos, são dígitos distintos, tá? Ok? Outra, esse número é positivo e par. Muito bem. Tá, 3 dígitos distintos. Muito bem. E eu só posso usar aqueles algarismos. 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos às nossas imposições da questão. Primeira imposição. O número tem que ser par. A gente já sabe que para um número ser par, ele tem que terminar em um número par.
ele tem que ter dígitos distintos. Tem que ter os 3 dígitos distintos. Muito bem. E eu só posso usar 3, 4, 5, 6 ou 7. Bom, vamos para a primeira imposição. Para ele ser par, gente, aqui só pode usar o número 4 ou o número 6. Né? São essas possibilidades. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Tá bom? De escolher. Ou eu escolho meu número terminar com o 4, ou os meus números vão terminar com 6. Suponhamos que a escolha tenha sido o número 4. Tá? Para esse outro aqui, eu posso usar o 3. O 3, eu não posso mais usar o 4, que o 4 está aqui, tem que ser distinto. O 5, o 6 ou o 7. Concorda? Então agora eu tenho 4 possibilidades. Na hora que eu usar um desses números, suponha que eu usei o 3, aqui eu passo a ter somente 3 possibilidades, que é o 5, o 6 ou então o 7. É uma questãozinha relativamente besta, né? Usando então agora o princípio fundamental da contagem. Olha o que a gente vai ter, tá? Por que eu vou usar o PFC? Porque aqui são as possibilidades em cada etapa. Analisei primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena, né? E aí eu vou ter como resultado, pelo PFC, 3 vezes 4 vezes 2. 24 possibilidades, né? 3, 4, 12 vezes 2, 24. A alternativa, então, é a letra A. Aguenta que tem mais. Chego já! Mais uma questão, dessa vez a questão de número 9. Um soldado de tropa Gurkha, elite do exército nepalês, ele deseja sair de sua base A e atingir o objetivo X. Para isso, ele necessita seguir a orientação do mapa abaixo, no qual existem trilhas que interligam os esconderijos B, C, D, E e F. Vou fazer a pergunta, está aqui a base A, né? A base, o objetivo dele e as trilhas por onde ele pode chegar até aquele objetivo. A pergunta da questão é a seguinte: assinale a opção que indica quantos percursos diferentes existem para se chegar ao objetivo, sem que o soldado, por motivo de segurança, passe pelo mesmo esconderijo mais de uma vez. Ou seja, ele não vai poder voltar, né? Porque se ele volta, ele passa pelo aquele esconderijo. Muito bem, muito bem. O que a gente vai fazer? Você tem algumas formas de estudar esse problema, né? Pode pensar assim: ele quer sair do ponto A da base e chegar até o objetivo X. Ele poderia ir por esse caminho aqui direto, ó. Uma possibilidade. Tá? Mas ele poderia ter ido por aqui, por esse caminho, ter feito isso e ter feito isso. Era uma outra possibilidade. Então já tinha 2 percursos distintos para chegar no mesmo objetivo. Acontece que se eu for contar todos eles, gente, eu vou ter muito trabalho e vou ficar maluco com todos os risca-riscas que provavelmente você vai fazer. Então o que eu vou fazer é pensar nas possibilidades e nas possibilidades que nós temos, tá certo? Pensando primeiro assim, vamos pensar as etapas. Primeiras etapas. Ele pode ir pelo caminho A, B, C, X. Ele pode ir por esse caminho aqui. Concorda? Ele pode ir por esse caminho aqui, ó, A, B, C, X. Ou então, ele poderia ir pelo caminho A, D, E, X. Ele pode escolher esse caminho, A, D, E, X. Ou ele poderia ir pelo caminho A, F, X. Ele poderia escolher o caminho AFX. Muito bem. Muito bem. Para cada caminho, essas aqui são as etapas. Agora o que a gente vai estudar é em cada etapa dessa, as possibilidades. Entendeu? De sair de um canto para chegar no outro. Olha só, gente. Do A ao B, eu só tenho uma possibilidade. Do B, C, eu tenho 3. Então, se eu quiser sair do A até o C, eu teria aqui uma maneira, indo por aqui uma maneira, 2 maneiras, 3 maneiras.
Notem que esse resultado é o produto da primeira possibilidade com a segunda etapa. A primeira etapa com a segunda, tá entendendo? 1 vezes 3, 3. Eu teria 3 possibilidades. Então, o caminho A, B, C, X, eu vou ter as seguintes possibilidades. AB, uma possibilidade. Mais BC, 3 possibilidades. E CX, 2 possibilidades. Então o percurso ABCX tem ao todo 6 possibilidades. Vamos ver o percurso ADX? Então, AD são 2 possibilidades, ele tem 2 maneiras de ir, né? Ou vai por aqui ou vai por aqui. DE também 2 possibilidades. E EX tem 3. Ele pode ir direto, vir por esse caminho e seguir, ou ele pode vir por aqui. Então, 3 possibilidades. E o outro percurso AFX? AF tem 3 possibilidades. E FX, 2. E FX, 2. Agora, perceba uma coisa. Na primeira etapa, ele tem, no total, 6 possibilidades, né? Pela segunda, ele vai ter 4 vezes 3, 12. E por último, ele vai ter também 6 possibilidades. Aí onde que está o problema da questão. Ele poderia ter colocado as alternativas aqui como sendo o produto de todos eles. Mas acontece, pessoal, que o que eu usei para separar essas etapas foi o conectivo ou. Entenda só. Ou ele vai por esse caminho, ou ele vai por esse caminho. Não tem como ele ir por esse e esse ao mesmo tempo. É uma só pessoa. Ele não tem como se separar aí por 2 caminhos distintos, entendeu? Então ele vai por esse, ou ele vai por esse, ou ele vai por aquele caminho. E o nosso conectivo ou é um conectivo que faz o quê? Soma. Então o nosso total de possibilidades, gente, vai ser 6 mais 12 mais 12. Oh, perdão. 6 mais 12 mais 6. Né? Então tendo assim um total de 24 maneiras distintas dele sair da casinha e chegar até o objetivo X dele, chegando assim à alternativa letra B de bola. Beleza? Massa? Aguenta que tem mais. Bom, galera, cuidado, muito cuidado com esse tipo de questão, hein? De vez em quando tem uma pegadinha com esse modelo de questão. A bandeira a seguir, ela está dividida em 4 regiões. Cada região, ela deverá ser pintada com uma cor. E regiões que fazem fronteira devem ser pintadas com cores diferentes. Sabendo que se dispõe de 6 cores, de quantas maneiras distintas se pode pintar essa bandeira? Eu queria que você pausasse um minutinho só e tentasse resolver a questão, tá? Para depois ver a resolução. Faça isso, pause o vídeo, faça você. Conseguiu? Bom, eu enumerei aqui 6 cores, tá? E as chamei de cor A, B, C, D, E, F. Tá legal? Muito bem. Vamos pintar essa primeira região aqui. Aqui eu teria 6 possibilidades de escolher, tá? Vejam o que eu estou fazendo. Eu estou pegando as etapas, porque eu tenho exatamente 4 regiões. Então cada região dessa é uma etapa que eu vou pintar. Tá entendendo? Primeira etapa, vou pintar essa faixa aqui, ó, essa região. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 6 possibilidades. Poderia pintar com qualquer uma dessas cores. Vamos dizer que eu pintei com a cor A, de amarelo. Beleza. Tá, a segunda região, vamos chamar essa daqui, segunda região, eu já vou poder pintar apenas com 5 possibilidades. Por quê? Eu não posso pintar de amarelo, já que essa e essa fazem fronteiras. Aqui e aqui faz fronteira. Né? Então, eu só tenho agora essas 5 possibilidades. Tá legal? Suponhamos que eu pintei com a B, branca. Pintei de branco. Vamos agora para essa região do meio aqui, esse círculo. E notem que eu não posso pintar de amarelo, nem posso pintar de branco. Então eu só tenho 4 possibilidades para pintar. Tá certo? E aí vamos supor que eu pintei com a cor F. Joia? Isso quer dizer que aqui só me sobrou 3 possibilidades? Não. Não. Cuidado.
eu tenho aqui, além das 3 possibilidades, posso pintar aqui de branco? Posso, porque não faz fronteira com o triângulo essa região. E também poderia pintar de amarelo aqui, pois o triângulo não faz fronteira com essa região. Então, na verdade, aqui eu tenho 5 possibilidades de novo. Concorda? Eu só não vou poder pintar de F, já que F foi a região que eu pintei isso aqui. Tá? Logo, pelo nosso princípio fundamental da contagem, eu vou ter o produto dessas possibilidades. 6 vezes 5, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 5. Tá certo? Então eu tenho 30, né, vezes 20. Eu teria 600 maneiras distintas de pintar essa bandeira aqui, essa região aqui, essa bandeira, usando 6 cores e obedecendo, né, os critérios que foram impostos. Já imaginou? 600 maneiras distintas. Beleza? Valeu! E aí, pessoal, vamos fazer a última questão dessa nossa aula. E aí eu escolhi a primeira questão, tá, da atividades para a sala, agora na aula 15 e já na página 67. Aí dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Questão do Enem. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos ele tenha sempre pedras de cores diferentes. Aqui está o molde, como ele quer fazer, tá certo? A gente vai fazer molde na forma de um losango não quadrado, tá? E aí a pergunta: com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Tá bom? Eu digo assim, gente, essa questão, para mim, foi uma das questões, ou a questão mais difícil que até hoje caiu no Enem. Só para você ter ideia. De todas as questões, essa para mim é a mais complicada de todas. Vamos entender por quê? Tá? E aí você vai ver o quão difícil é essa questão de ser assimilada por nós. Vamos lá, vem cá. Primeiro é o seguinte. Vamos pegar o pingente aqui, a minha joia, né? E vamos começar a distribuir as cores em cada vértice desse daí, tá certo? Lembrando que eu posso ter 3 cores. Vermelha, eu vou botar assim, ó. Vzão para vermelho. Azul, A para azul. E V minúsculo para verde, tá bom? Combinado assim? Então, Vzão maiúsculo vai ser na cor vermelha, Azão azul e V minúsculo verde, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar meu pingente, né, minha joia, e aí eu vou começar a botar minha primeira pedra nesse lugar aqui, tá certo? E aí eu tenho quantas possibilidades de usar uma pedra aqui? Eu tenho 3 possibilidades, concorda? Porque eu posso botar na cor vermelha, azul ou verde, correto? Muito bem. Lembrando que pingentes consecutivos não podem ter cores iguais, né? Então imaginemos que eu usei aqui a cor vermelha, tá? Então eu já sei que eu nem posso usar vermelho aqui, nem vou poder usar vermelho aqui, tá joia? Então vamos lá. Aqui então eu só posso usar 2 possibilidades, né? Que é azul ou verde. Aqui eu só posso usar azul ou então verde. Concorda? Vamos lá. Agora, suponha que aqui eu tenha usado a cor, por exemplo, azul. Tá joia? Se eu usei a cor azul, aqui eu tenho 2 possibilidades. Aqui eu posso usar vermelho, certo? Ou eu posso usar a cor verde. É mesmo, Helder? Beleza. Bom, aqui usando a cor vermelho ou verde, vamos ver a possibilidade de usar aqui. Lembrando que aqui eu já não posso usar vermelho, não é verdade?
correto? Mas, e aqui vai depender da cor que eu escolher aqui. Note só, se aqui eu escolher a cor verde, se aqui eu escolher a cor verde, aqui eu não posso usar vermelho, não é verdade? Podendo usar apenas a cor azul. Então aqui eu teria uma possibilidade. Massa! Muito bom. Agora onde está o erro da questão. Veja só. Porque eu escolhi a cor verde. Se eu tivesse escolhido a cor vermelha, vamos ver quantas possibilidades eu teria aqui? Se eu escolhi a cor vermelha, aqui eu poderia usar a cor verde ou eu poderia usar a cor azul. Ué, agora eu tenho não uma possibilidade, mas agora eu tenho duas possibilidades. Ué, Helder, mas então, se eu usasse uma possibilidade, aqui eu teria apenas uma. E se eu usasse a outra possibilidade, aqui eu passei a ter duas possibilidades. Então minha conta tem um erro, não tem? Concorda? Porque como aqui são possibilidades, na minha escolha de uma cor, aqui teria 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1. E se eu tivesse escolhido a outra cor, eu teria como resposta 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ué, então qual das respostas é a correta? Aí onde que está o problema. Quando um caso de análise combinatória que você estiver estudando der exatamente esse tipo de possibilidade, ou seja, essa possibilidade aqui está dando um erro devido à escolha desse cidadão aqui, tá certo? É esse camarada quem está me provocando a possibilidade na última pedra ali de ser de uma ou de duas formas distintas. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter que separar esse estudo em dois casos. No caso em que essa pedra aqui tem a mesma cor da primeira, e no caso em que essa pedra aqui vai ter a cor distinta dessa segunda. Então vamos ver. Eu vou desenhar aqui e volto já. Então vem aqui para você entender. Eu tenho duas possibilidades de estudar. Viu por que eu tenho que separar essa possibilidade? Devido quem? Devido o problema nessa pedra aqui. Essa pedra está me gerando exatamente o problema na escolha da minha próxima e última pedra a ser colocada. Entendeu? Dando assim resposta distinta para uma mesma situação. E pá, se isso acontecer, então separe. E as separações vai ficar exatamente quando esse daqui é igual a esse, ou quando essa pedra vai ser de cor distinta da que você escolheu na primeira lá. Tá bom? Então o que foi que eu fiz? A primeira possibilidade é que a minha pedra C tem a mesma cor de A, ou a pedra C vai ter cor distinta de A. Aí, olha aqui comigo, vamos lá. Sendo a pedra C igual à pedra A, vamos então agora escolher as minhas possibilidades. Aqui eu tenho 3 possibilidades, tá bom? Aqui eu posso pintar nas cores azul, né? Vermelho, azul ou verde. Muito bem. Vamos lá de novo, escolhi vermelho. Então aqui eu só tenho uma possibilidade. É vermelho, pois a pedra C é igual à pedra A. Muito bem, Helder, muito bem. Já na B, eu tenho 2 escolhas. Concorda? Aqui eu posso pintar de azul ou verde. Então aqui eu terei 2 possibilidades. E aqui, 2 possibilidades também, meu filho. Aqui eu também posso pintar de azul ou posso pintar de verde. Aqui eu também vou ter 2 possibilidades. Bom, dessa forma, eu tenho um total de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 possibilidades. Eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 possibilidades. Muito bem. Agora vamos para a situação em que o A é diferente do C. Muito bem. Aqui, vamos lá, 3 possibilidades, né? Vermelho, azul ou então verde. De novo, escolhi vermelho. Poderia ter escolhido qualquer uma das 3, tá? É a mesma ideia. Bom, essa daqui eu só tenho 2 possibilidades, correto? Pode ser o quê? Azul ou o quê? Ou verde.
Muito bem, Helder. Vamos dizer que eu escolhi verde. Muito bem. Aqui só vai poder ser azul. Tá? Porque como ela é distinta de C, ela não vai poder ser vermelha. Então aqui eu só tenho uma possibilidade. Colocar a pedrinha azul. Certo? Agora vamos botar aqui. Aqui eu nem posso usar azul, nem posso botar vermelho. Assim, nessa pedra, só vai poder botar a cor verde. Tendo assim, então, apenas uma possibilidade. Então, nessa configuração, eu tenho como possibilidade 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Eu tenho 6 possibilidades. Muito bem. Como o meu conectivo é ou minha joia está nessa configuração em que A igual a C, ou minha joia está na configuração que o A, pedra A, é diferente da pedra C. Então nós temos um total de quanto? De 12 mais 6. 12 mais 6, o quê? Possibilidades. Eu tenho no total 18 maneiras diferentes disso ocorrer. Correto? Marcando assim, letra C. Certo? Não. Não está certo. Aí é onde que está a coisa mais difícil dessa questão. Era que o aluno tinha que analisar algumas possibilidades que nós contamos, de modo que ela está sendo contada duplamente. Está sendo contada 2 vezes a mesma pedra. Tá certo? Então você vai ver, eu vou pintar mais algumas possibilidades aqui e você vai ver que isso daí não pode ser. Aguenta um minutinho aí para eu fazer, tá? Bom, então agora vamos explicar o porquê dessa duplicidade, gente. Então olha só que interessante. A duplicidade ela vai sempre ocorrer quando as pedras que estão na vertical são iguais ou quando as pedras que estiverem na horizontal são iguais e as outras distintas. Reparem só. Vamos colocar aqui uma pedra vermelha, certo? Essa pedra aqui na cor vermelha e essa aqui também vermelha. Beleza. Agora vamos colocar essas outras de cores distintas. Assim, essa azul e essa na cor verde. Beleza? Joia. Agora, pessoal, eu peguei esse colar, essa joia, beleza? E coloquei em meu pescoço. Imagine, tá certo? Coloquei ela assim, vermelho, vermelho, azul, verde. Tá bom. Aí, em algum momento, eu tirei, rodei ela e coloquei o contrário. Coloquei assim, ó. Coloquei vermelho, vermelho, só que aí eu girei o colar, de modo que o azul, no lugar de estar lá, vai ficar aqui. E o verde ficou lá. E aí, onde que tá, pessoal? Você concorda que esse colar é o mesmo? Concorda? É o mesmo. Aí eu coloquei ele desse modo, beleza, aí eu fui, tirei, girei e coloquei de novo. Ele é o mesmo colar. Mas esse mesmo colar está sendo contado aqui como sendo colar distinto. Então eu vou ter que, dessa conta 18, vou ter que já tirar esse colar. Tá certo? Agora isso vai acontecer se as cores forem iguais aqui. Então ela pode ser na cor vermelha. Elas podem ser iguais na cor verde, essas duas distintas. E elas poderiam ser iguais na cor azul e essas duas distintas. Ou seja, das 18 possibilidades que eu tenho, eu já vou tirar 3. Uma quando as duas são vermelhas e as duas diferentes. Quando essas duas forem, por exemplo, azul e aqui de cores distintas. Ou quando essas duas aqui forem verde e aqui de cores distintas. Então, aí, das 18 possibilidades que eu tinha, eu já vou tirar 3. 18 menos 3. Tá certo? Então agora eu só tenho 15 possibilidades. Tá bom, Helder? Beleza. Agora vamos analisar a possibilidade delas serem iguais na horizontal e na vertical diferentes. E está sendo contado dentro das joias que eu
fiz, olha só, veja só, na horizontal sendo peças iguais. Vou botar aqui azul. Azul, azul, e vamos colocar na vertical cores diferentes. Então, por exemplo, vermelho e verde. Muito bem, galera. Só que o que acontece, mais uma vez, eu peguei esse pingente, coloquei aqui em mim, tá bom. Aí eu achei, beleza, tirei, por algum motivo, eu girei ele assim. E coloquei de novo. Olha como eu fiz o giro, ó. Azul, azul. Agora o vermelho ficou embaixo. E o verde foi lá para cima. Porém, esses dois pingentes aqui, essas duas joias, ela está sendo contado dentro dessas 18. Acontece que essas duas joias é uma só. Entendeu? Isso está acontecendo toda vez que na horizontal ela também tem cores iguais. E na vertical cores distintas. Isso vai acontecer com a cor azul, na horizontal, e aqui cores distintas. Vai acontecer com vermelho, cores distintas, e com verde e cores distintas. Ou seja, para cada cores iguais, uma dessas eu não vou poder contar como sendo cores distintas. Então aqui eu vou tirar mais 3 colar joias, dizendo que elas são distintas, mas elas não são distintas, elas são iguais. Eu tinha quanto no total? Eu tinha 15. Muito bem, até aqui eu tinha 15. Aí, quando eu analisei elas serem com cores iguais na horizontal, eu vou ter que tirar mais 3. As azuis na horizontal, tiro uma dessa azul, para não contar ela 2 vezes. Pinte agora aqui de verde, vou tirar mais uma de verde, tá? Para não contar ela 2 vezes. E pinte na horizontal de cores vermelhas e nas verticais de cores distintas. Você vai tirar mais as de cores vermelhas. Então você vai tirar mais 3 joias, tá? No total, gente, você vai ficar apenas com 12. 15 menos 3, 12. Chegando aí a alternativa letra B de bola. E isso é a questão que eu estou dizendo para vocês. Para mim, até hoje, foi a questão mais difícil que eu já fiz do Enem. Essa daqui realmente é muito complicado, muito difícil. É tanto que você vê essa resolução nesse Enem, ele foi várias respostas. Antes de sair o gabarito oficial, essa questão vieram com várias respostas. Muita gente botou 18, 12 foram poucos, mas 18, 24 apareceram várias respostas. Poucos chegaram à resposta do gabarito da questão. O que eu estou dizendo são os professores fazendo aquela correção que antecede o gabarito oficial, entendeu? Isso por quê? Porque é uma questão muito complicada que a pessoa tinha que analisar, além de encontrar a resposta total, tinha que analisar se essa resposta não estava sendo contada 2 vezes, tá entendendo? Bom, e aí a gente vai ficar nessa aula com essa questão aí, espero que vocês tenham entendido, tá? A maneira que eu resolvi. Bom, beleza? E aí fica a dica para que vocês façam mais questões, treinando ainda mais, tá? São muitas questões que a gente vai ter que resolver, beleza? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Valeu!